jovem que estava reclamando, e jovem do ensino médio, por sinal, reclamando da qualidade de ensino que ela está tendo. E vamos ouvir a opinião dela e ver o que vocês acham disso que ela vem comentando, né? Então, eu vou ativar aqui e nós vamos ouvi-la, a sua reclamação. Eu acho que o meu ficou um pouquinho alto, só um pouquinho, e eu acho que é o dela que tem que comentar. Deixa eu voltar aqui, vamos. Vacinação. Eu acabei de entrar no terceiro ano do ensino médio. Eu tenho inveja de quem acabou o terceiro ano do ensino médio ano passado. Porque esse ano a gente pode ver no calendário das nossas matérias que só tem português e matemática de matéria importante. Cadê química? Cadê física? Cadê história? Cadê geografia? Não que eu goste dessas matérias, mas são matérias que são essenciais na escola. Entendeu? São matérias que precisa ter numa escola. Aí eu fui lá ver. Poxa, não tem história, não tem geografia, não tem física, química, uma coisa, né, que a gente precisa se for fazer o Enem. Eu não vou fazer o Enem. Mas quem vai fazer? Se ferrou esse ano. E se for fazer o Enem, você vai ter que estudar muito, filho. Porque na sua escola, tu vai ir pra estudar o quê? Ação está em suas mãos. De olho na rede digital. O que rola por aí? Moça, eu não quero saber o que rola por aí. A primeira aula que eu tive no meu primeiro dia de aula, sabe quem foi? O que rola por aí. O que a mulher disse? A escola de samba que ganhou. Moça, eu quero saber a escola de samba que ganhou, eu não quero saber não. Aí eu me senti no maternal, porque ela falou, peguem uma folha, escrevam 2 desejos que vocês querem conquistar no ano de 2024. Corta e me dá. Eu falei, tá bom, coloquei o quê? Meus desejos lá de 2024, entreguei pra ela. O que ela fez? Ela tinha uma árvore de TNT, sabe? Numa cartolina, pegou nossos desejos e colou nessa árvore. Eu me senti no prezinho. Ela se sentiu num prezinho, né? Começando, que eu tô no terceiro ano, mano, olha o que eu tenho que fazer, né? Já vestibular, né? Vou prestar o Enem aí de repente. E, infelizmente, Júlia, é o que está acontecendo. Os professores, em vez de ensinar história, geografia, ciência, na minha época, não sei se tu ainda chegaste a pegar essa matéria chamada OSPB, sabe o que significa isso? Né? Ela ensinava tudo sobre patriotismo, SPB, sobre disciplina, educação, né? Educação religiosa. Você chegaste alguma vez a ter essa matéria também? Na minha escola, no meu tempo tinha, né? Então aquilo que realmente a criança, o jovem, o adolescente tem que aprender, esqueceram. Você conversa com um cara, com uma pessoa que está fazendo faculdade, cara, é só ideologia de gênero. Cara, e qual é a faculdade que você faz? Engenharia civil. E aí, o que você acha? Cara, eu não dei essa matéria ainda, sabe? Como é que você vê isso aí, dona Júlia, a senhora que é formada, pós-graduada em odontologia? Como foi a tua faculdade? Explica pra mim. Se bem que eu sei que tu veio de umas escolas também militares, mas como foi que tu aprendeu? Me diz aí o que tu aprendeste lá. Na verdade, eu não peguei esse tipo de ensino, né? Porque esse ensino novo. Uhum. Porque minhas escolas sempre foram tradicionais, a minha faculdade é tradicional também. Mas, por exemplo, em faculdades públicas ou estaduais, que eu tive também o desprazer de acompanhar algumas situações, acontece isso mesmo. Tem um grande déficit de professores, a aula não acontece dentro da sala de aula, ela acontece de forma independente. Cabe ao aluno decidir se ele vai estudar o material que é disponibilizado no início do ano letivo. Correto. Se ele não quiser, ele não estuda. Se ele quiser criar novas teorias, se associar a novos cursos, eleger novas matérias para estudar, fazer parte de atividades extracurriculares, ele faz. Se ele não quiser, ele não faz. E essa é a realidade do ensino público superior, né? Do ensino superior público. Então não existe esse tipo de linearidade no ensino. Eu vejo que realmente os professores, eu acho que já foram doutrinados nas faculdades, esses que já estão dando, não estou falando do professor formado do passado. Eu estudei, graças a Deus, numa outra geração, que tem outro tipo de cabeça, aprendeu de outras formas, consegue detectar aquilo que vale a pena para a minha vida. Mas a juventude hoje está meio inércia, sabe? E até difícil ele discernir sobre determinadas coisas que deveriam já estar desenvolvendo na vida deles, né?
e fico tratando de coisas supérfluas, crianças que mal saiu da fralda, já era pela idade dele, já era para estar bem à frente, né, com seus pensamentos e aprendizado. Olha, como ela colocou, né, a menina está colocando aqui no final. Ela colocou essa questão sobre o que ela está aprendendo na escola, né? Mas eu acredito também que o Enem, ele sofreu uma mudança da época que eu fazia. O Enem também, exatamente. Já fala de muitas coisas que não tem nada a ver com aquilo que deveria ser ensinado. Né? Eu acredito temas, que, assim, na difíceis. verdade, o Enem ele deve estar muito coerente com o ensino da escola pública. Deveria estar. Não, eu acredito que está. Por quê? Porque ele mudou muito. Eu acredito que o seguinte, os temas que são abordados, a forma como a prova é aplicada, ela deve ter sido reformulada de acordo com o ensinamento da escola pública, que é um deficiente. Ela tá mais ideológica do que realmente focada em que o aluno aprenda... Em assertividade, em formação profissional, de fato. Para a vida. Isso. Então não tem exatamente esse caráter que é apontado na prova do Enem. Querendo ou não, dos últimos anos para cá, ele vem trazendo muito mais uma questão de caráter ideológico, que nem você falou. Isso. Por trás de todos os textos e narrativas, a gente consegue ver que existe ali um simbolismo por trás, que na interpretação de texto leva e pende para alguma coisa diferenciada, ou para um partido, ou para uma reflexão, ou para um lado... Uma redação assim, muito com temas polêmicos, também. ideológicos, Assim, né? Nem tão polêmicos, né? Mas, digamos assim, que te permite gerar um certo posicionamento político ou ideológico que pode tender mais ou para a direita ou para a esquerda, dependendo da sua formação pessoal. Porque hoje na escola ela pode ter uma certa parcialidade. Hoje nós tivemos também na votação um presidente que vai defender as coisas da educação, é o deputado federal Nicolas. Só que o pessoal da esquerda vieram meter o pau nele, né? Inclusive a mídia pesada tentou entrevistá-lo, né? E tentando aumentar lá o volume, que eu vou passar para o pessoal aqui também ver essa entrevista aqui feita com o Nicolas, né? Logo após saber o resultado. Olha. Presidente da Comissão de Educação da Câmara. Boa tarde, deputado. Seja muito bem-vindo ao 360. E eu já começo com a minha primeira pergunta. Deputado, o senhor foi eleito para uma das comissões mais importantes do Congresso Nacional, porque trata de um dos temas mais importantes do país. E qual é um dos grandes problemas? Abandono da escola e repetência. Qual é a sua proposta concreta para tentar ajudar a reduzir a taxa de repetência e a taxa de abandono nas escolas brasileiras? Boa tarde a Tolandim, boa tarde a todos que acompanham. Em primeiro lugar, quero agradecer, né, os 22 votos que tive para a eleição. De fato, foi uma eleição atípica, até mesmo porque nós vimos uma reação muito estranha, né, da esquerda, democracia, mas quando um opositor, né, de uma presidência, de fato, eles não gostam, inclusive com declarações como da Gleisi Hoffmann dizendo que é culpa do Arthur Lira, ou seja, um desequilíbrio muito grande com relação a isso. Agora, com os temas que você citou, de 8 leis que eu tenho em Belo Horizonte, 3 são com relação à educação e acredito que vai exatamente de encontro com o que você disse, evasão escolar, que é muito importante e que, inclusive, até hoje, que de fato executa esses projetos, não apresentou absolutamente nenhum. Tenho sim algumas propostas, como por exemplo, a prioridade na matrícula de filhos. Aqui em Belo Horizonte isso já é uma realidade que reduz a onerosidade, faz com que os pais tenham maior economia e praticidade em colocar o seu filho na mesma escola. Isso é um projeto meu que se tornou lei aqui em Belo Horizonte. Nós também colocamos uma lei que aplica no contraturno das escolas educação financeira e noções de direito para esses alunos do ensino básico. E, por fim, o fim, né, da ideologia do pronome neutro, podemos dizer assim, aqui em Belo Horizonte. Então, foi alguma das minhas propostas, né, que viraram lei aqui em Belo Horizonte. E, obviamente, que a comissão ela vai tratar desses temas. Né? Temos aí o PNE, que vai tratar a respeito dos próximos 10 anos de educação no Brasil. Deputado, num país com tantos problemas, tantas dificuldades, o fim do pronome neutro deve ser uma prioridade? Quem busca muitas das vezes esse tema é a própria esquerda.
Eu simplesmente preciso rebater porque a nossa cultura ela é composta de povo, território e é necessário que nós tenhamos uma defesa para a nossa. Então, quem levanta essa pauta não sou eu. Aí você precisa perguntar para um deputado de esquerda porque eles querem essa língua portuguesa. Deputado, há muitas críticas à escolha do senhor para presidir a Comissão da Educação. Eu queria saber se a sua indicação ali pelo PL é pela sua experiência na área, né, de educação ou por ser uma pauta estratégica, né, uma comissão estratégica para a propagação das ideias de direita. Olha, é o meu primeiro mandato, obrigado pela pergunta. Obviamente, né, será um desafio presidir uma comissão. Nunca presidi antes, então ninguém pode dizer a respeito do meu trabalho. O que eu posso analisar é o trabalho anterior. Muitos, inclusive, que vieram me criticar a respeito da falta de experiência, dizendo que pessoas, né, anteriores, políticos, trabalharam anos e anos em prol da educação no Brasil, eu aconselho a eles a não fazerem isso. Afinal de contas, eles estão se gabando pela atual educação do Brasil. A atual educação na 53ª do ranking, que tem tido aí cortes da verba, tanto para repasses das universidades federais, quanto também para a educação básica. Então, de fato, eu acredito que foi, sim, uma indicação técnica, uma indicação que está realizando um trabalho que tem representatividade, e eu tenho certeza que eu saio um pouco aí de debatedor e passo a ser um moderador, porque eu acredito que os papéis são diferentes, e diferentemente da democracia relativa, terá democracia na nossa comissão. Deputado, aborto. Aborto é uma pauta muito importante para a direita, que é radicalmente contra, mas para evitar que as meninas engravidem, elas precisam de educação sexual nas escolas. Qual é a sua proposta para a educação sexual? Olha, eu acredito que a educação, ela se dá em casa com os pais. Eu acredito que o tema sexualidade deve, obviamente, ser abordado na escola, até mesmo porque isso é um tema biológico. Inclusive, se as pessoas tivessem mais as questões biológicas, teriam menos discussões com relação a isso. Agora, eu acredito que existem diversos meios, diversas formas de você prevenir e remediar do que simplesmente já tratar isso quando, digamos assim, entre aspas, a bomba estourou. Porque o que de melhor aí pode acontecer com uma mulher, de fato, é ela ter um filho que ela desejou, enfim. E hoje é considerado quase como uma maldição. Então, nós vamos realizar aí audiências públicas, trazer a sociedade civil para perto, para que seja discutido com todos as soluções que até hoje acredito que têm sido fracassadas as tentativas de tratar sobre o tema educação sexual nas escolas. O senhor não é contra, então, discutir isso nas escolas, pelo que o senhor está falando? Eu sou contra o professor se colocar em uma posição de educador sexual. Eu acredito que o que ultrapassar da biologia, do conhecimento necessário, passa-se a sala de aula a ser uma ideologia desnecessária. A escola, assim como a universidade, precisa ter um papel desinteressado, por exemplo, na pesquisa e no estudo. E hoje a gente vê como, por exemplo, o PNE, e quando você pesquisa nas suas 282 páginas, você tem 46 vezes a sigla LGBTQIA+, e você tem apenas 5 ou 7 vezes a palavra matemática. Essa é a minha preocupação. Muito da resistência que a gente vê em alguns setores da esquerda e a indicação do senhor na Comissão de Educação tem a ver com uma manifestação que o senhor fez no ano passado, exatamente um ano atrás, na verdade, quando o senhor compareceu ali na tribuna da Câmara usando uma peruca e ali fez uma série de referências à população transexual, aquilo foi muito mal recebido. O senhor se arrepende de ter feito esse gesto? O senhor acha que foi um erro, que isso contribui aí para essa reação negativa da sua indicação? Basicamente, tudo que aquilo da esquerda tem para me atacar é um ato que eu fiz para exemplificar o que acontece. Um homem se sentindo mulher. Eu não sei contra você, eu de fato aqui sou entrevistado, mas eu poderia te perguntar, o que você acha da minha peruca? Foi ridículo? Pois é, eu também acho homens que fazem isso dessa mesma maneira. Então, eu não me arrependo, fiz uma elucidação de um exemplo, e eu teria vergonha se eu fosse condenado em 3 instâncias, eu teria vergonha se eu tivesse sido pego com dinheiro na... Então, vergonha de defender. Não tenho algum. Deputado, o senhor fala em combater a doutrinação nas escolas. Isso, na verdade, não é a senha para promover uma perseguição aos professores, sobretudo uma perseguição de direita? Não seria uma espécie de macartismo? Pelo contrário, obrigado pela pergunta, Pedro. Eu digo o seguinte, hoje, se você quer ser perseguido nas escolas ou nas universidades, principalmente,
opinião de direita ou conservadora. Eu sofri isso na pele durante 5 anos na Universidade PUC Minas, onde eu me formei em Direito. E quando nós dizemos em combater a doutrinação, é porque é uma pesquisa empírica. Vá em algum DCE, em algum DA de uma universidade federal e veja quem está no comando. Então, mais de uma vez, eu defendo uma educação não de direita, nem de esquerda, nem de centro. Eu defendo uma educação, de fato, que tenha o interesse da produção de conhecimento. E as nossas universidades não têm feito isso. Roger Kimball, inclusive, tem um livro chamado Radicais das Universidades, que digo a leitura aí para todos. Deputado, o senhor já avalia convocar o ministro da Educação e, em caso positivo, qual seria o motivo? Tem um motivo concreto ou seria mais ali pelo espetáculo? Raquel, eu não estou na política por espetáculo, jamais irei tomar nenhuma decisão nesse sentido. As decisões vão ser tomadas, obviamente, em conjunto. Serei o presidente dessa comissão, mas é uma responsabilidade muito grande. É claro que a gente avalia sim, e caso viesse, eu acredito que tem diversos temas para ser questionado, como, por exemplo, os cortes para as universidades federais, né, de mais de 300 milhões somados com a educação básica, porque a extinção da Secretaria de Alfabetização criada no governo Bolsonaro e também o fim do programa de escolas cívico-militares, que também foi extinto nesse governo. Então, de fato, existem diversos questionamentos a serem feitos para o ministro e é uma possibilidade, sim, de fato, mas com certeza em um futuro que nós vamos decidir isso em conjunto. Nós entrevistamos o deputado Nicolas Ferreira, o novo presidente da Comissão de Educação na Câmara dos Deputados. Deputado, agradeço muito a sua presença e os esclarecimentos aqui ao CNN 300. Olha aí, você vê claramente uma mídia podre que está mais preocupado com ideologia, ódio, porque alguém devidamente, de forma democrática, foi eleito para defender o assunto, né? Porque tudo que esses cargos são eleitos pela própria Câmara, pelos próprios deputados. Então é de forma democrática. O cara foi eleito para fazer a fiscalização sobre a educação que está acontecendo no Brasil. E aí, essa mídia podre, que está mais preocupado em desinformar do que informar, ataca. Ainda bem que ele é um cara preparado. Quem subestima Nicolas é um advogado de OAB e tudo. Entendeu? Um cara formado que sabe exatamente o que está falando. Mas, infelizmente, tem pessoas que é do mal, que estão mais preocupadas em ganhar dinheiro e está pouco se lixando com a verdadeira informação que deve chegar ao telespectador ou ouvinte, se estiver ouvindo rádio. A gente tem que aprender a discernir isso aí. E isso se resume nas escolhas dos nossos líderes. Ah, eu não gosto de política, tá aí. Quando a gente coloca políticos ruins no poder, é exatamente isso que acontece. Uma educação que a menina já está no 3º ano do ensino médio e falou aqui, escreve num papel para te botar, pendurar no mar os seus maiores desejos, né? E começa tantas perguntas, coisa que não está. Ela diz, cadê a química, cadê a física, cadê a história, cadê aquilo que eu realmente, como uma pretensa acadêmica, que pretendo ser um dia, vou fazer. Ela não sabe, porque não é ensinado, né, o jovem a procurar atividade profissional. E quando ele consegue para dentro de uma faculdade, fazer uma faculdade que ele consegue passar, chega lá, cadê as matérias também? Só ideologia. Aí você conversa com o jovem quando termina uma empresa, vai para dentro de uma indústria, não sabe absolutamente nada daquilo que ele deveria saber, porque na cabeça dele está mais doutrinamento do que propriamente dito aquilo que ele deveria saber dentro da faculdade a qual ele se especializou. E aí nós temos má qualidade de mão de obra. Ou jovens frustrados, porque depois não sabe fazer nada, sai e não era isso que eu queria fazer. E acabam não realizando. Gastaram 4, 5 anos da sua vida estudando numa faculdade para depois não realizar aquilo que realmente deveriam fazer. Esse é o meu ponto de vista. Quero parabenizar aí o deputado Nicolas. Não estou falando por questão de direita e esquerda, mas aquilo que ele defende, aquilo que ele fala é a verdade. Está certo. Ele está reivindicando aquilo que realmente deveria ser ensinado para
nossos filhos, para as pessoas, para mim, para todos aqueles. Eu já estudei, né, já concluí aí, já estou no caminho de me aposentar. Mas eu me preocupo com meus filhos, com meus netos, né, e com a futura geração. O que será da nossa futura geração se estiver aprendendo só ideologia e esquecendo o que realmente deveria aprender? Julinha, você voltou agora. Diga lá, dê sua opinião aí nesse assunto para a gente ver mais uma musiquinha e daqui a pouco irmos para o próximo assunto. Então, Neuberto, eu acredito que a geração, ela está uma geração extremamente cansada, extremamente frustrada e desiludida com o próprio futuro. Tanto que eu acredito que até as pessoas que são da geração Z, que estão começando agora, elas não pensam em futuro, elas não pensam em estabilidade profissional. Não existe um projeto de vida. Existe só um projeto de momento, que é finalizar aquele ciclo e quem sabe... Às vezes só para agradar o pai, a mãe, mas está meio desinteressado. Acho que é isso, na verdade. Eu acho que o projeto é finalizar um ciclo e começar um projeto na internet, começar um projeto pessoal, um projeto e a gente que vai além das escolas. Das escolas. É porque talvez a de hoje não está ensinando e motivando para que ele busque realmente aquelas atividades que ele vai ter facilidade de inserção no mercado. Então ele já não vê, pô, não sei nada. É o seguinte, vou criar um canalzinho aqui, eu vou criar uma situação na internet, ver se eu ganho dinheirinho mais rápido, fico lá em casa. Mas uma condição dessa, que nem a menina falou, Não tira ninguém. Nem compensa ir pra escola. Você pode aprender tudo aquilo na própria casa. Verdade, ela está desmotivada, mas ela se preocupa porque para ela fazer a faculdade, ter o bendito desconto, as bolsas, ela precisa ter uma aprovação no Enem, mas ela diz, cara, eu não tenho nada, o que eu vou falar? Não, então, realmente, mas ela comentou também que ela não vai fazer o Enem, você viu lá? Ela comentou, eu não irei fazer o Enem. Então, será que ela realmente vai fazer alguma faculdade? Ou será que ela realmente vai fazer alguma coisa da vida dela que esteja relacionada a um trabalho formal? Porque... A escola não está motivando ela a isso, né? Exatamente. O que eu entendi é que pra ela, que está já desmotivada devido à escola, ela não vai fazer o Enem, isso não vai fazer diferença na vida dela, mas ela está preocupada com alguém que venha, né, precisar de fato passar por um serviço tradicional, mas que pra ela já não interfere porque a escolha dela provavelmente é outra. Provavelmente está relacionada a um outro tipo de trabalho. Mas creio que tudo isso atribui-se pela má qualidade do ensino, pelo tipo de coisa que não a motiva ela a nada, e aí ela vai tentar navegar por si só, e ela sabe que isso está errado. O mais interessante, portanto, que ela realmente aqui veio e gritou na internet, ela sabe. Não ela que está errado, mas ela, quer dizer, eu gostaria até de estar optando para fazer o que é certo, mas aonde eu deveria aprender o que é certo, eu não tenho nada de aprendizado. Não existe só aí, incentivo para isso, né? Exatamente. Julinha, vai preparando aí que daqui a pouco eu vou falar de uns gastos aí que beiram a 5,5 trilhões de reais. Tu sabe quanto que isso significa em cifra, assim? Tu faz ideia do que é 5 trilhões e meio, Julinha? Dinheiro que a gente nunca viu. E tu faz ideia, Pedrão, o que tu pode fazer com 5 trilhões? Não faz a mim? Custo ganhar 4, imagina. Sabe que trilhões, cara, é muito dinheiro, né? Muita coisa. Pois é, mas eu vou falar justamente dessa cifra, 5 trilhões e meio, né? Depois eu vou fazer uma cálculo matemático. Eu gosto de matemática, a Julinha não gosta de matemática, mas eu gosto de matemática. Julinha, cadê a música aí, Julinha? Manda uma música aí de novo, aí, uma bacana pra gente, uma legal, como diz o caboclo. E daqui a pouco a gente vai pro próximo assunto.